Mais do que uma mostra de teatro, o Festival Cena Brasil Internacional pretende promover o encontro entre artistas muito heterogêneos. A gente conversou com o curador do evento, Luiz Felipe Reis. Dá uma olhada. Na verdade, Cena Brasil Internacional, a gente está chegando agora à 5ª edição do festival, né, 2016. E ele, na verdade, surge e ele mantém esse compromisso, na verdade, como um grande espaço de convivência, em que artistas vão se encontrar para experienciarem intercâmbios a partir de workshops, a partir de palestras, a partir de debates e a partir de espetáculos. Mas não é meramente uma amostra de espetáculos, né? Os espetáculos são coisas que estão ali, mas com a mesma importância que essas outras atividades, né? Algumas são teatro mais estrito, mas a maioria delas vê o teatro como um espaço de possibilidades, assim, um espaço onde é possível o encontro e a troca entre diferentes formas de arte. A gente traz obras da Espanha e de Portugal e também Argentina, Chile, entre outros países também, e do Brasil, claro. A gente traz artistas. A gente traz pessoas para conviverem aqui durante um tempo. Então muitos falam sobre isso, do quanto é bacana você poder, na verdade, apresentar a sua obra, assistir obras de outros artistas, participar de workshops dos outros artistas, ouvir como é que foram os processos criativos, as metodologias de criação desses outros artistas. Então o que eles falam é isso, assim, que é rara uma oportunidade de vivenciar um festival e não só apresentar uma obra num festival. Quando a voz não alcança, às vezes é o texto que pode fazer ouvir. A FLUP, Festa Literária das Periferias, todos os anos promove encontros, debates e oficinas que buscam revelar autores das regiões periféricas da cidade. A gente conversou com o diretor desse festival, Júlio Demir, que conta como esse processo acontece todos os anos. A FLUP é a Festa Literária das Periferias, que tem uma culminância em novembro, só que antes dessa culminância, e muito mais do que essa culminância, a FLUP é um processo. A FLUP é uma agenda literária permanente que a gente propõe para a cidade do Rio de Janeiro. Essa agenda, na prática, termina acontecendo todos os sábados. Nós estamos sempre em algum lugar da cidade promovendo um encontro com um autor de expressão da cidade que, em sua maioria, tem como público fundamental uma geração de escritores que está emergindo das periferias cariocas, que são negros, que são mulheres, que são gays, que são diferentes, que estão no campo de uma diversidade. E essa é uma turma que pré-existe a nós, no entanto, tem a sua formação consolidada por intermédio desse processo formativo que a gente oferece e tem uma rede que a gente dispõe e permite que várias dessas carreiras já estejam extremamente consolidadas. A gente pode falar, por exemplo, de uma personagem como a Ana Paula Lisboa, que hoje em dia escreve para o Globo. No entanto, ela esteve na primeira geração da FLUP, ela estava no primeiro livro da FLUP. Todo esse processo de formação resulta na publicação de um livro no final do ano. Nós já publicamos 10 livros, ao longo desse ano estamos preparando mais 3 livros. Por exemplo, o filme Cabela, da Yasmin Tainá, é decorrente de um conto que ela publicou na primeira edição da FLUP. Mas a gente também tem uma outra ideia, que é uma ideia de circulação pela cidade.
Essa ideia de circulação pela cidade, ela acontece de duas formas. Em primeiro lugar, a culminância, aquilo que acontece em novembro, ela nunca é no mesmo lugar. No primeiro ano foi no Morro dos Prazeres, no segundo ano foi em Vigário Geral, depois a gente foi para Mangueira. Por que isso? A gente quer que ele escreva sobre personagens, inclua cenários. Essa turma que tem vindo conosco, ela tem conseguido seguir essa pauta de, ainda que o lugar de que ela fala seja o lugar da periferia, seja o lugar da favela, ela não vai escrever apenas para aquilo, ela está tentando propor um olhar diferenciado para uma reflexão sobre a cidade. O Rio de Janeiro é um dos lugares mais lindos do mundo. Apaixonada pela cidade, a diretora mineira Juliana de Carvalho não poupou esforços para exaltar sua beleza no filme São Sebastião do Rio de Janeiro, A Formação de uma Cidade. Confira na próxima entrevista. São Cristóvão, Cidade Nova, Boa Saúde, Santo Cristo, Capete Flamengo, Copacabana, Ipanema, Glória, Laranjeiras, Botafogo, Boa Saúde, Boa Jardim Botânico. Eu sou Juliana de Carvalho, sou diretora e produtora do filme São Sebastião do Rio de Janeiro, A Formação de uma Cidade. Esse é um documentário de 90 minutos que conta a história da evolução urbana da cidade do Rio. Então a gente começa a contar essa história lá em 1502, na chegada dos portugueses aqui na Baía da Guanabara. O filme é uma viagem no tempo, é uma viagem através dos 450 anos que essa cidade comemorou em 2015. E essa história é uma história que, ao longo da pesquisa, para a realização do trabalho, a gente pôde perceber que é uma história que poucas pessoas conhecem. Rio é o que ele é porque ele é encontro de serra, Mata Atlântica e o mar. E esse encontro entre homens de diversas procedências e culturas e essa natureza exuberante que juntos criaram a cultura carioca, que é uma cultura única na história da humanidade. Os europeus construíram a primeira casa na Nova Terra e os índios chamaram o lugar de Oca e Acará. Oca e Acará viraram carioca. Eu acho que uma coisa que vale destacar é que as cenas de helicóptero, a gente procurou também buscar cenários pouco retratados pelos turistas. Então a gente consegue visualizar essa cidade de cima, não só na Zona Sul, mas também as autoestradas que cercam essa cidade, as montanhas, a Baía da Guanabara, a vida do subúrbio, a vida na beira da linha do trem. Bom, eu estou muito orgulhosa do trabalho e convido todos vocês a assistirem. Acho muito importante a gente conhecer a história da gente para repensar o mundo de hoje e o que vai ser do futuro do Rio e dos cariocas. Paraíso, São Sebastião, Rio de Janeiro. Essa semana, na parte de música da revista Curta, você vai ficar por dentro do som da Ava Rocha. A artista multidisciplinar lançou seu primeiro álbum solo ano passado e ela fala um pouco sobre o disco e sobre suas performances ao vivo. Saca só! Você não vai passar de um cara que nunca tomou conta de mim. Você não vai passar dos anos que esteve dando voltas por aí. O nome do disco é Ava Pátria de Iracema, é o meu nome de batismo, que foi dado pela minha mãe, pelo meu pai. Esse é o meu segundo disco, meu primeiro disco solo. A ideia do disco nasceu muito do nome, da potência que o nome tem, das ideias que o nome carrega, que são ideias muito femininas, Eu imagino sempre territórios femininos, Iracema, anagrama de América, a imagem da Índia, quer dizer, todas as relações que você consegue compor, entrelaçar a partir desse nome, que é um nome poético. Oceano
fazer nada. É um disco que tem o desejo assim de ser um disco político, um disco quente, um disco experimental, né? Um disco pop ao mesmo tempo. É um disco transgênero, na verdade, né? Ele não tem uma linha só. Tome espaço do Estado, da polícia, da NSA, da Mulher Maravilha e meta um grelo na geopolítica. A ideia do Cocar surgiu quando eu estava concebendo o show, primeiro porque me interessa esse desdobramento entre o cinema, o teatro, a dança, a performance. Então eu fiquei imaginando uma imagem, alguma coisa, enfim, que pudesse revelar, trazer, evocar assim, uma imagem forte assim, de consciência e inconsciência das coisas que a gente passa. Então, o cocar, ele é um cocar indígena, né, que tem as penas, que são feitas de facas, mas ao mesmo tempo ele se desdobra em vários outros elementos que são também dessa cultura sincrética, híbrida. Eu vou transformando ele em cabeça de orixá, cocar, punhal, arma, pau. E tem também a coisa do cocar, de você se coroar, de você se empoderar, né, da gente se empoderar. Então tem tudo aí, tem a mulher se empoderando, tem a Índia. Não sabe se for hermético, não sabe se for hermético, não sabe se for hermeticamente. E o show, ele é uma continuação, né? Uma ampliação, uma extensão do disco. Então, nesse trabalho de olhar novamente o disco, né? De olhar novamente as canções, a sonoridade que eu procurei, eu fui trazendo também os improvisos, os pontos, as reminiscências indígenas, negras, a ideia de um show que é um espaço o tempo todo de experimentação, de incorporação. Quer dizer, não é um show assim para o outro ir ver, na verdade é um show onde as pessoas, onde está todo mundo junto e a ideia é transcender.